Olá, você, Luciane Sartori, mais uma vez. E hoje nós vamos falar a respeito do jornalismo e suas ramificações. E para isso, eu chamei uma querida, olha lá, Valquíria Guimarães. Não é, Valquíria? Tudo bem, Lu? Tudo Como é que bem? tá? Aí, a Valquíria Tudo. está aí no ar, gente, para ajudar a gente a entender como é que a gente pode pensar no jornalismo, que habilidades, competência tem de ter para fazer essa graduação, do que você tem que gostar, não é? E o que ela pode trazer para você. Vamos lá, Valquíria? Você Bom, pode falar primeiro sobre você vou um pouquinho antes, se você quiser, tá? contar. Assim, primeiro, né, agradecer pelo convite, né? Muito legal, eu acho essa iniciativa aí, até para motivar a gurizada, os jovens, né? Enfim, para despertar um pouquinho a respeito da importância da gente procurar saber o que a gente busca, né? Isso aí. Eu tenho um filho de 15 anos, então eu sempre coloco para ele, meu filho, o mais importante na vida é você ser protagonista da sua história. Por que eu falo isso? Porque é importante a gente já começar a se definir, né? Apesar de não ter sermos jovens, né? Estamos falando para os jovens, mas é importante a gente procurar saber qual é a nossa vocação, né? Então, no meu Sim, caso, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de falar, conversar. E daí acabei indo para áreas, né, humanas, né, da comunicação. E o jornalismo entrou assim de uma maneira normal, natural, né? Me formei em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. E foi ali que acabei também verificando uma nova tendência, que na época, né, anos 80, a assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? É aquele, digamos, aquele profissional que vai atuar nos bastidores. Por isso que eu sempre falei para a Lu, eu disse assim, eu sou dos bastidores, né? Que eu acabo fazendo o elo entre o assessor, né, o assessorado enfim, e no caso a imprensa, tá? certo. Então, o que eu posso falar? É uma profissão desafiante, como qualquer outra, e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que buscar se reinventar, principalmente na comunicação, né? Porque nós temos aí agora não mais a mídia de massa, que é o rádio, TV e jornal, mas nós temos a Sim, mídia digital, né? Que hoje em dia a informação é cada vez mais instantânea. E sim. tudo isso. Eu falo demais. Não, tá tudo ótimo, porque é isso mesmo, as pessoas querem ouvir. E é gostoso quando a gente tem conhecimento de uma graduação, de uma profissão, por meio da história. Fica mais Sim, enriquecedor, né? Até porque, para aquele que está aqui nos ouvindo, buscando saber que caminho que ele vai seguir, conhecer histórias anteriores a dele é muito interessante, porque aí ele fala assim, então eu também podia fazer isso, poderia seguir tal coisa. Então, a história, ela sempre ajuda muito, né? Por isso que eu falei, já começa falando de você, que é para a gente poder entender o caminho. Não, não é verdade? Aí a gente vai claro. entendendo, e olha, ela gosta de falar, então é legal, não é? É legal para o É, jornalismo. Então, essas relações são muito legais. E era justamente isso que eu queria agora pontuar com você. Você fez é, jornalismo e a gente sabe que hoje a formação de jornalismo não é como de antigamente, não é? Como é que sim. funciona? Como é que está a situação agora dessa graduação? Na realidade, assim, o que acontece? O jornalismo, né, até com o advento aí das redes sociais, hoje nós temos um profissional que ele vai atuar em várias plataformas, né? Então, é o multiplataforma. Ele não vai ficar apenas, por exemplo, na mídia escrita. Ele vai para a rádio, ele vai para a TV, ele vai para o YouTube, ele vai para o Face, ele vai para Instagram, e ele acaba sendo um produtor de conteúdo, ele vai gerando conteúdo. Então, é um profissional cada vez mais dinâmico, cada vez mais antenado com as questões do mundo, né? E Sim, principalmente, que eu vejo o diferencial, ele tem que estar muito antenado com as questões que estão acontecendo à sua volta, ou seja, no seu bairro, no seu município, na sua claro. cidade, sabe?
Isso é muito isso é fundamental, porque ele não pode perder o foco do mundo, mas ele tem que se voltar também para as questões do seu dia a dia, Que o rodeiam, sabe? né? Isso, esse é o grande desafio que eu vejo do jornalismo, sabe? O desafio é esse, porque as informações elas estão muito globalizadas, elas estão muito assim instantâneas. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com as questões das fake news, que hoje se fala tanto em fake news, mas eu acho que um dos grandes motivos dessas fake news foi justamente porque nós perdemos em 2009 o nosso diploma. Então, hoje, o que acontece? Ah, Hoje todo isso que eu mundo ia perguntar para você. E o diploma, como ficou? É bom a gente dar esse destaque, porque ainda entendeu? existe a graduação jornalismo. Como que Existe, funciona isso? existe, as universidades estão aí, né? Temos jornalismo, tem relações públicas, tem publicidade e propaganda, tem marca digital, né? E cada vez mais essas profissões, elas estão numa só, tudo é comunicação. É a comunicação tradicional, que eu vejo que é a rádio, TV, né? A própria Sim, mídia impressa, que teve que ser reinventar de uma maneira urgente, né? Hoje nós temos aí jornais que acabaram, né? E foram tudo para online, para mídia sim. online, para os portais, né? Aqui mesmo em Santa Catarina, nós tínhamos o Diário Catarinense, né? Que era um jornal de circulação estadual, e agora, recentemente, ele se tornou um portal INSC, né? Onde o que acontece? Ele não tem mais a, ele não é mais uma circulação diária, né? A mídia impressa, no caso, ela acabou, mas ele existe digitalmente, né? Então, por quê? Porque houve aí uma queda da circulação dos jornais da mídia impressa, né? Então, isso é importante destacar. Voltando ao assunto do diploma, Hum. como tu tinha me perguntado, o que acontece? Nós tivemos aí na minha avaliação, foi uma perda muito grande para os profissionais de jornalismo, né? Porque te enfraquece. É a mesma coisa um advogado perder o diploma de Diploma. advogado, né? Então, quer dizer, até para te poder falar de comunicação, tu tem que ter ética, né? Até para te reportar uma notícia, tu tem que ouvir 2 ou 3 lados. É o que a gente aprendeu na universidade. E muitas vezes o que acontece? Só se tem um olhar, né? Um olhar sobre um assunto. Mas aí como é que faz? A pessoa opta pela graduação de jornalismo ou são os outros nomes que tem aí como curso? Porque se existe a graduação de jornalismo, mas não existe o diploma, como é que fica isso, entende? Ou então Então, a a pessoa não pessoa, procura mais jornalismo, ela procura outras coisas que são ramificação do jornalismo. na realidade, claro, eu não tenho mais como te responder assim, eu não tenho mais essa vivência da universidade, né? Porque eu tenho diploma de jornalista, eu conquistei Sim. esse diploma, mas as empresas, principalmente as grandes empresas, elas ainda optam pelo aquele profissional formado em jornalismo com diploma. Então, Olha que interessante. é importante, entende? Só que é uma coisa assim que acaba sendo paradoxal, né? Acaba sendo contraditório, falando Não assim é? pelos Que lados, né? loucura! Uma profissão que é importante porque, afinal de contas, ela vai contar a história, por exemplo, vai contar a história de você, Lu. Daí ela só escuta o olhar de uma pessoa que não te conhece, né? E tem que ter o outro lado. Todas as histórias têm mais de uma ou duas versões, né? E principalmente tem que primar pela ética. E essa ética é que eu acho assim que se perdeu pelo fato de ter caído o diploma, entende? Não estou dizendo que isso seja para todos, né? Sim. Mas te dá um conhecimento, te dá até onde tu pode ir, né? E hoje em dia, com esse advento aí das fake news, hoje todo mundo acha que pode ser jornalista, né? Ai, menina, mas isso é um sufoco, né? Você sabe que eu sou profissional da educação em primeira instância, né? E aí, eu dou aula de português e o que acontece é que a gente estava esses dias aí discutindo, exatamente num dos vídeos aqui do canal, inclusive, a gente levantou essa discussão
que é assim, um professor de português, ele já tem de levar o indivíduo a ler melhor, certo? Sim. Ler melhor, não quer dizer que ele vai ler 100% porque ele fez escola ou porque ele fez um determinado curso, não. A gente leva a pessoa a um caminho e ela tem que prosseguir lendo, porque é o que vai fazer a diferença. Quem é da área de comunicação sabe disso, né? Quanto mais a gente exercita, melhor fica para você ir percebendo o texto, né? E a gente estava dizendo que agora não é só a gente mostrar a ferramenta, que é a gramática, não é só ensinar a redigir, a levar o caminho da redação, como também não é apenas levar o caminho do entendimento, mas também, além, né, do desenho, do entendimento do texto, também a veracidade dele. Então, é assim, daqui para frente não basta você ler para entender, mas também você tem de ler para saber se é verdade, para É o desmistificar, entendeu? checar o fato. É, porque, menina, você sabe que o vocabulário do texto, a forma de ele ser escrito, alguns dizeres, eles são próprios de fake news. É interessantíssimo isso, não é? Porque a fake news, ela não tem o objetivo de apenas dar a informação, ela vai além. Então, Ela quando eu vai recebo além. aqueles textos que falam assim, você não pode deixar parado aqui, você tem que espalhar, mande para todos os canais de WhatsApp. Eu falo, ah, tá. Aí que Quando vem começa. isso, eu já falo É, assim, isso aqui tá errado. Aí outro dia eu vi uma pessoa colocando assim muito empolgada com um texto crítico do Arnaldo Jabor, falando mal disso, daquilo outro. Aí eu comecei a ler o texto, né? Um erro de crase bem comum de acontecer. Eu falo, não, não é, não é. Aí eu nem preciso terminar de ler, porque não é do Arnaldo Jabor. Ele não vai cometer um erro um crasso de absurdo. crase, assim, né? É um erro. Mas até tu chegar para identificar, entendeu? Tu Sim, por isso que identifica eu estou porque tu tem, dizendo. tu identifica porque tu tem conhecimento, né? Aí E é que está. Aí é que tudo a está. base, por isso que eu digo assim, tudo a base é o conhecimento, né? Do profissional em relação à sua profissão, né? Eu hoje sou assessora de imprensa ou assessora de comunicação, né? Que é um trabalho assim que é desafiante, é inspirador, porque tu tens que ter respeito não apenas com os profissionais de comunicação que estão na redação, nas redações, seja rádio, TV, jornal, mídia digital, como também com teu assessorado, né? Porque tu vai Sim. fazer a imagem dele, uma imagem que tem que ser, passar credibilidade. E para isso, tu tens que ter credibilidade. E como é que tu adquire isso? Com experiência. É. É. A experiência. E também, Lu, aproveitando, eu acredito assim, ó, que tudo na vida são etapas. Eu trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalhei em TV, principalmente mídia impressa, que sempre foi o meu foco, né? Mídia impressa é jornal, né? Que Sim. hoje está em extinção, literalmente, É. para o nosso desespero, porque é uma coisa, enfim, é triste tu ver que os jornais estão passando por um momento, lógico, de modificação, transformação, mas tem muitos que estão fechando. Né? Aqui em Santa Catarina, vários jornais de 80 anos fecharam. Né? Tem um exemplo ali lá de Lages, Correio Lagiano, quase 90 anos de circulação e acabou fechando suas portas, porque também questão econômica, etc., e também não souberam como migrar para essa nova tecnologia que é a mídia digital. Que era o que eu falo para você agora, para você ver. Se você opta por uma formação como essa de jornalismo, você tem de. Aliás, eu acho que para qualquer área, tá? Mas Sim. lidando agora especificamente com o jornalismo, a gente vê como os profissionais eles têm de se reinventar constantemente, porque a Sim, tecnologia ela trouxe muita mudança para a nossa vida. E essa sim. mudança cada vez mais rápida, justamente porque a tecnologia ela avança a passos largos. E É, ainda a gente está passando agora, inclusive, né? Nós estamos passando, porque eu falar, a gente passou, não, nós estamos passando estamos pela ainda. pandemia e a gente Isso, viu o quanto em 30 dias, 50 dias,
ela acelerou esse processo. Então, veja, se a tecnologia já vinha acelerando toda a modificação de sociedade, de estrutura social, profissional, enfim, a mudança do mundo. Ainda vem a pandemia e acelera ainda mais esse processo. Então, você vê jornal falindo, é uma consequência mesmo dessas mudanças todas, especialmente tecnológica, né? É uma linguagem nova que tem que ser muito bem trabalhada. Então, para um profissional de comunicação, isso é de extrema importância de pensar, não é? De visualizar. Que as relações de trabalho, elas vão cada vez mais se modificar. Hoje em dia, o home office, que era uma coisa impensada e até não aceita pela sociedade, porque as pessoas acham assim, home office está trabalhando em casa, não está fazendo nada. Não é, sabe? Eu tenho meu escritório em casa, eu trabalho em casa há muito tempo, né? Trabalho também, digamos assim, fazendo assessoria para empresas e próprio... Trabalhei na Assembleia Legislativa, como assessora de imprensa, assessoria pública. Mas eu digo assim, eu sempre mantive o meu escritório em casa porque a tua vida de trabalho enquanto jornalista ou enquanto assessora de imprensa, ela não para depois que tu sai do teu trabalho, trabalho físico, né? Tu traz para casa muita coisa, né? E eu, como gosto de escrever, eu tenho meu Instagram, eu tenho Face, a gente está sempre, né? Sempre em movimento. Na realidade, está sempre antenada, sempre procurando estudar e tu tem que se reinventar sempre, Lu. Fala uma coisa pra gente. Você fez o jornalismo, né? A graduação. Aí, quando você estava na faculdade, você já pegou um estágio na área ou não? Você só foi trabalhar na área depois que saiu da faculdade? Não, eu sempre trabalhei, eu sempre estudava e já fazia estágio, né? Estagiei na Universidade de Santa Maria como assessora de imprensa, né? A partir daí, claro que era algo novo, porque era um ramo da comunicação muito assim, dando os primeiros passos, engatinhando. Agora já se tornou um boom, porque acaba sendo um braço muito forte para quem faz jornalismo, hoje em dia, ser um assessor de imprensa, trabalhar numa assessoria de imprensa, de comunicação, uma própria empresa que tem, né? Tem empresas profissionais de jornalismo que colocaram empresas tipo uma agência de notícias, né? Tem uma assessoria de comunicação, daí vai lá, trabalha jornalista, trabalha publicitário, trabalha relações públicas, agora pessoal de marketing, isso é cada vez mais, virou um boom, né? Para te dar um exemplo, hoje vamos falar a nível de celebridade, tem um assessor de imprensa que faz a sua imagem não só para mídia de um modo geral, mas para a própria sociedade, né? Então eu comecei no estágio, daí fui para as redações, eu também adoro, porque eu digo assim que o jornalismo é um vício, né? Uma cachaça, posso assim dizer, é uma profissão apaixonante, né? Então, e foi indo, né? E me descobri como assessora de imprensa e gosto da minha profissão, porque eu por acho isso que eu fiz essa pergunta. Como que você percebeu que você se familiarizava tanto com essa área, entendeu? Mas é justamente para chegar a esse ponto, né? É todo um processo, porque quando tu começa a estagiar, né? Tu tá, digamos assim, começando a lapidar o teu lado profissional, né? Nos estágios, né? E a redação, trabalhar na redação de um jornal, de uma rádio, uma TV, ela faz com que tu perceba, né? O que tu realmente gostaria de fazer. Tu tens que conhecer. O importante é tu ter o conhecimento, é a prática. Isso que a gente estava conversando antes. A prática é fundamental. Não adianta a pessoa, vou fazer tal profissão, faço 2, 3 anos. Se tu não for para a prática, tu não vai descobrir realmente o que tu quer. Pois é, a importância do estágio, que é uma coisa que muita gente não liga, né? As pessoas não dão valor para estágio, mas o estágio, antes de mais nada, tem importância na própria experiência, na prática e não na remuneração. Eu falo isso porque muita gente foca na remuneração. Não,
O Não. estágio ele nem precisaria ser remunerado a depender de como as coisas Ele vai te acontecem, né? dar, ele vai te dar o olhar da prática, do dia a dia, sabe? Ele Isso. vai te lapidar para também para os teus novos desafios, né? Isso. Eu vejo E assim. isso, Val, que você falou, de você ter começado com a parte de redação, vamos dizer Uhum, assim, você começou pelo começo, né, de todo um sim, processo do fazer jornalismo, né? Você começou uhum, na raiz mesmo, aí eu começo aqui redigindo. Eu acho isso sim, legal. Eu acho que em todas as profissões a pessoa tem de ter essa visão, sabe, de como que funciona o processo todo. Então, para você tudo. ser jornalista, você está vendo lá na frente, né? Ah, a Ah, profissão me traz isso, mas onde ela começa? Quais os é, caminhos? Eu falo muito isso aqui nos vídeos, o pessoal que está buscando o entendimento profissional, que se ele tiver uma visão ampla, que foi até um comentário que eu fiz com você, que eu sim, vejo assim, gente, que hoje tinha que ter faculdade de comunicação. E é, dentro da faculdade, dentro da graduação, né, os professores, a instituição, enfim, levar você para os diversos caminhos da atuação da comunicação, incluindo o jornalismo. Porque a gente tem hoje, como a Val mesma disse, né, vários setores para um jornalista atuar. Porque vários, vários. porque é muita Olha, tem, informação. por exemplo, assim, quer ver, ó, a pessoa se forma em jornalismo, ela pode fazer, além de trabalhar nos veículos tradicionais, né? Rádio, TV, jornal, hoje como produtor de conteúdo das mídias sociais, gerenciamento de mídias sociais, né? Que precisa ter o olhar do jornalista. A própria, o jornalista trabalha também como fotojornalista, né? Ou seja, aquele que vai fazer foto e entende? Isso aí também é um ramo importante. Tu vai trabalhar assessoria de marketing político, assessoria institucional de empresas, de personalidades. Então, é um leque imenso, Então dá até para entende? trabalhar com gente famosa, né, Val? Tá, com certeza. Dá para trabalhar com gente famosa. Você sabe que dá para Jogador de fazer, futebol então, hoje em na dia. verdade é criar a persona, né? Porque a gente É, se fala muito isso no marketing digital hoje, que tem que construir uma sim, persona. Então, um jornalista poderia fazer isso, um assessor de imprensa, ele poderia fazer com isso. certeza, com certeza. Por exemplo, assim, tem profissionais de comunicação, no caso, jornalistas, que já trabalham fazendo o marketing pessoal de jogador de futebol, de celebridades. Então, existe tudo isso que precisa de um profissional, né, que tenha o que esse profissional tem que ter? Ele tem que ter uma credibilidade, ele tem que ter visibilidade, ele tem que entrar na imprensa, ter esse conhecimento, né? Esse network é muito importante para o profissional de comunicação ter essa. Eu sempre falo que a credibilidade ela é importante para a imagem de um profissional de comunicação, Sim, sim. fundamental, E essa sabe? questão do networking hoje, eu acho que é cada vez mais Mais, importante. Porque são mais. muitas pessoas. Você sabe que eu escuto muito assim: ah, mas eu vou fazer jornalista, tem um monte de gente que faz. Ah, mas eu vou fazer direito, tem um monte de gente que faz. Gente, tudo tem um monte de gente. Claro, O mas mundo está daí lotado de pessoas. A é, questão hoje é é assim, você descobrir o que você gosta, o que você quer. exatamente, são as suas características pessoais, o seu É, diferencial, como a gente costuma dizer, que na verdade vai fazer a diferença para a sua carreira profissional. Por isso que é tão importante você ter a visão do todo para você escolher aquele que para você é mais interessante para é você. mais importante. Eu acho assim que tudo na vida, como eu sempre falo, né? E a gente como mãe, tu também é mãe, a gente como mãe, não só como a mãe tem aquele olhar assim, né, de querer proteger, mas a gente cria os filhos para o mundo. Sim. Então eu sempre falo isso pro meu filho, eu disse, olha, você tem que fazer a tua história, mas como é que é a tua história? Você saber o que você busca e a partir do momento que tu definir, tu ser o teu protagonista, né? Fazer a tua história de uma maneira Sim. que seja uma pessoa feliz, que se encontre, não só profissionalmente, não só visando a questão, digamos assim, monetária, É claro a que é remuneração, importante, né? Como se fazia antigamente. é, mas
sabe, buscar isso aí, porque a partir do momento que tu se torna uma pessoa feliz, as coisas acontecem. Feliz profissionalmente, né? Tu vai querer Sim. cada vez mais crescer como profissional, como ser humano, porque uma coisa está interligada à outra, né? Nós Ah, não não somos tenha dúvida. assim, né? Eu até estava te contando, vou aproveitar para contar para todo mundo, né? Que eu sou cofundadora de uma ONG e o objetivo maior da nossa ONG é levar para os jovens em época escolar, que ainda estariam na escola, essa informação de que para a gente ter uma vida plena, para a gente poder escolher caminhos, é muito importante, em primeiro lugar, o seu autoconhecimento. O autoconhecimento isso é É fundamental. pensar em você. Por isso, quando a gente fala assim, pense na sua verdade, qual o É, ramo profissional daquela área que você gostaria de trabalhar, que você imagina que você gostaria de trabalhar, porque chama sua atenção por algum motivo, em que setor, que área, que braço, né, como a gente costuma falar, que você acha que você se adaptaria melhor, vai lá vivenciar aquilo. E antes, assim, ó, veja quem você é, o que que vai falar a sua verdade. É aquilo que vai corresponder com as suas habilidades, né, Val? É com que a com pessoa gosta. certeza. Por isso que eu achei muito legal, mas ó, achei ótimo você iniciar o vídeo falando. Eu sempre gostei de falar, de conversar, de escrever, porque isso já vai mostrando, né, um perfil da pessoa. Porque assim, ó, até é muito engraçado, né? Porque todo jornalista, na realidade, ele quer ser ele é um, isso é uma definição que se comenta na área, né? Todo jornalista é um escritor frustrado, porque na realidade o jornalista quer ser mesmo um escritor, né? Esse eu acho que é um dos meus sonhos ainda escrever um livro, porque porque todo jornalista tem esse sonho de querer escrever um livro, seja falando de você, da sua vida ou de uma bibliografia de alguém, porque realmente a gente gosta, ama a escrita, né? Eu acho que isso Sim. é o fundamental, é tu amar as letras, é saber colocar as palavras, é aquela coisa meio poeta, né? Que Então, todos nós aí gostamos. você tem toda a razão. Agora eu quero aproveitar para pegar a sua fala também, quando eu falei Ah, daquele erro de crase, né, o erro do sim, acento sim, grave no texto, já que você falou assim, mas aí tem que ter um conhecimento. Sim, por sim. isso que eu digo que quando a gente vai hoje ensinar, né, dar aula de português, a gente tem que mostrar para a pessoa como funciona a linguagem, porque a nossa língua, a nossa gramática é a nossa ferramenta de comunicação. E hoje, gente, a área de comunicação é a mais importante de Sim. todas. Assim eu vejo, viu, Val? Porque tudo depende de como você se comunica com o outro para você poder fazer o seu networking, por exemplo. Como que você se comunica com o outro para fazer vendas? Como você se É, comunica com o outro para você fazer negócio? Tudo uhum. está no campo da comunicação. E como a Val falou, se você quiser criar a persona de alguém, né? Quem ele vai ser, como é o papel dela como assessora de imprensa, você tem de ter essa visão. Então, para isso, você tem de conhecer a ferramenta. Não é? Por isso que eu Cada falei, vez quem vai dar mais. aula de português hoje tem que fazer isso, tem que ensinar a gramática, tem que ensinar a Sim. redigir, tem que levar para o caminho da interpretação e também da não aceitação de tudo que está escrito, para você Isso é ter muito importante que tu está falando. consciência se aquilo é verdade ou não. Porque É, se você quer ir para uma redação, por exemplo, eu sou boa em redigir, eu quero trabalhar em redação. Primeiro, aprenda a nossa gramática. Eu acho isso fundamental. sim. E a Fundamental. questão assim, ó, porque na redação, é, como é que funciona a redação, né? É uma coisa assim, se a pessoa tem aquela curiosidade, porque o jornalista também ele é movido pela curiosidade, Curiosidade, né? é. Isso é fundamental. Se a pessoa tem isso com ela, de perguntar o porquê, o questionamento, isso é fundamental nessa profissão. Né? É o questionar, é não aceitar tudo que vem assim, sabe? Tudo que vem certinho. Também é Sim. interessante, né? Se, se o jovem tem isso com ele pode ter certeza, se ele trilhar nesse caminho, ele vai se dar bem, porque é o questionamento, né? É, e dentro da propaganda e marketing, se você somar toda essa habilidade, conhecimento da ferramenta, quando eu falo ferramenta, entenda, a ferramenta da comunicação a gramática, como eu falei agora há pouco, né? Se você tem Sim, esse conhecimento, e olha, não precisa ser tão profundo, é o elementar, sabe? Onde você pode pôr uma vírgula, quando é que é. crase acontece, que as A pessoas acham nossa uma coisa língua é super difícil. fundamental. Não é.
quanto mais você conhecer, melhor para o seu desempenho profissional lá E para é aquela frente. coisa, né? Você vai criar um Quanto destaque, né? a leitura, eu falo assim, que hoje em dia os jovens, porque está tudo tão mastigadinho e tudo tão no áudio e no vídeo, que É, as pessoas, elas acabam tendo a preguiça mental, né? De sim, ler um livro, de ler uma notícia, porque sim. preferem o quê? Ah, vamos ver o vídeo. É verdade. É. E você sabe que essa preguiça é porque que ela, de onde que ela vem? Porque para você escrever, você tem que ter a noção da elaboração, né? E Elaborar quando o você texto. fala, sai tudo natural. Eu falo com a mão, a gente fala com o olhar. E no texto? Diferente. O texto é diferente. É como eu digo, por isso que cada vez mais tem que incentivar a leitura, o Sim. ler. Não, acho perfeito, perfeito. É o conhecimento da ferramenta, o hábito da leitura, porque também, né, Val, a gente escreve muito por meio das influências de leitura que a gente recebe. Todos nós Ah, fazemos isso, não é? com Quando a gente certeza. gosta de ler, a gente lê bastante. Ó, às vezes, você acabou de ler um texto, você é capaz de escrever um texto que é seu, com as suas ideias, e seguir o estilo daquele que você acabou de ler. Se aquele estilo É, te chamou a atenção, e você ele for te escrever na hora envolve. assim, você acaba usando o estilo do outro, porque nós É, aprendemos por imitação. O nosso é, cérebro, falando um pouquinho de neurolinguística, né? Ele é. aprende por imitação. Então, a gente imita. Por isso que a gente nasce imitando pai e mãe, por exemplo, porque a gente Que aprende são os assim. nossos É, maiores exemplos, né? Eu a digo que gente o maior imita. Até exemplo o dia que a gente não quer mais imitar e se revela, né? Aí vira briga de geração. Mas é esse o processo. Primeiro você imita. Aí você fala, mas será que vai ser assim mesmo que eu vou querer para mim? É só depois que você questiona. Então tudo imite. é assim. É, Imite, é o início de todo o processo de aprendizagem, né? com certeza, com certeza. É. Val, infelizmente, eu digo infelizmente porque esse papo estava muito bom, não é? Tava, Mas menina, meu Deus, olha, se começa a depender de mim, fica aí no maior fica, ping-pong. a gente fica, Como nossa, diz fica o muito jornalista, tempo. né? Não, a entrevista é ping-pong. Mas olha só, esse vídeo Hum, vai ficar no canal Eu Sou, etc. E se você quiser mandar alguma pergunta, quiser participar, dar sugestões para a gente ter uma nova conversa, fique à vontade, é só você colocar aí abaixo do vídeo. Lembrando que no nosso canal você também tem vídeos motivacionais para você escolher sua carreira, para você buscar aquilo que você quer, como também existem os vídeos de atualidades e de assuntos polêmicos, tá certo? Ô Val, fica um convite aqui para você também, quando você quiser discutir algum assunto comigo polêmico, para a gente colocar aí para o pessoal, fique à vontade, já está convidada, tá vou bom? pensar em algo e vamos voltar a bater um papo. Muito Isso. legal, obrigada pela lembrança, obrigada pelo carinho e vamos, né, no que a gente puder, como eu digo, a gente na vida, a gente tem que sempre buscar orientar e auxiliar os jovens, que ele realmente, para o nosso país ser um país digno e Digno. decente, né, É. a gente conta com a juventude, né, porque Sim, a nossa geração já tá partindo daqui a pouco, né, a gente já agora, está indo para outra metade. Metade agora já foi. agora a gente tem que acreditar que eles vão fazer a diferença, né? E vão. E com certeza. E a gente está à disposição, tá bom, minha amada? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você que nos ouviu. Olha, acho que a Val deu todo o recado, falou do perfil para quem quer ser jornalista, que isso é uma coisa importante, falou da diversidade de campo de trabalho, então o jornalismo não morreu, porque muita gente Não, pensa isso, e eu não. vejo que é justamente o contrário, é só uma questão de ser diferente, não é? Se reinventar assim. É só a gente pegar aquele jornal, é só a gente olhar para o jornal da televisão, o televisivo mesmo. Você tinha aquele jornalista de antigamente que ele ficava sério, tinha que ser o terno, todo Sim, agora já impertigado, não tem. duro, com É, todas as letras, né, mencionadas, não podia olhar para o lado. Lembra disso? Aí agora não, agora é descontraído, eles tudo muito conversam ao descontraído. vivo, então veja que é uma questão de reinvenção. Mas o jornal É, está aí e não vai morrer. Não vai morrer, porque com a gente certeza. precisa de jornalistas na nossa vida. Tá certo? Beijo, amado, beijo. Muito obrigada. Tchau para Eu que você. agradeço. Tchauzinho.